Fala galera, começando mais um Cine Blá Blá Blá, o melhor podcast desse Brasil e o seu podcast favorito de cinema. Eu sou o Vitor Churpinski e com vocês, como sempre, nós temos o Luizinho Spycock e o senhor Marquinhos Aurélio Teixeira. E aí, Opa, tudo bem? tudo bem com vocês aí? Nessa semana, lançamento desse episódio vai ser um dia depois da morte do grande François Truffaut. Né? Então estamos fazendo esse programa em homenagem a ele. Né? Não será um especial, não é um dossiê, mas nós vamos falar sobre Os Incompreendidos, que é um curtindo vida doidado francês com um toquezinho de pichote. Eu gostei do seu sotaque francês aí. François Truffaut? François Truffaut. Eu tô assistindo muito Pesadelo na Cozinha. Oui, très bien. Vous parlez de français? Você cale sua boca. Cale sua boca, você é uma vergonha pra essa profissão. Bem sotaque de filme brasileiro, né? Do pornô chanchado, aqueles americanos, né? Falando. Bem sotaque de filme brasileiro mesmo, né? Começando então, vamos lá, Marquinhos. Dá uma letra aí pro pessoal, quem foi o Truffaut, pra quem não conhece. Bom, o François Truffaut, né? Truffaut. O meu francês tá bom, hein? Ele é um dos cineastas assim, mais importantes do cinema francês, principalmente do movimento Nouvelle Vague. É um movimento do cinema francês que surgiu por volta da década de 60. Na verdade, o filme que a gente vai discutir hoje, Os Incompreendidos, ele é de 59, então ele meio que acaba um dos filmes que inaugura o movimento da Nouvelle Vague francesa. E o Truffaut, na verdade, ele teve uma infância bem conturbada, né? A gente vai discutir depois isso a partir do filme. E é bom lembrar que ele entrou na Cahiers do Cinéma em 53. Em 51 a Cahiers havia sido fundada, mas ele estava preso quando a Cahiers foi fundada. E em 53 ele vai, né, para a Cahiers junto com o André Bazin. Né? Na verdade, o André Bazin que faz o convite para o Truffaut entrar na Cahiers do Cinéma. E a partir dali ele começou como crítico, né? Um dos caras que mais se aproximou do estilo Hitchcockiano, né? O Truffaut gostava bastante do Hitchcock, chegou até mesmo de entrevistá-lo, né, em vida. E em 59 ele lança o primeiro filme dele, e a partir desse filme deixa bem claro o projeto, né, dos jovens turcos, como era chamado o movimento pelo qual o Truffaut fazia parte, que é justamente um cinema autoral, né? É claro, um cinema todo que está inerte no processo de produção de estúdio, mas com projetos, né, que na verdade com autoria, né, um cinema de autor, e é um dos que inaugura ali o cinema de autor. Foi a partir da Nouvelle Vague, né, que começou o pessoal a exaltar o diretor, né, que antes o diretor era só mais um trabalhador no filme, né, se via muito produtor, essas coisas, né, mas depois da Nouvelle Vague é que um filme com assinatura, fica, né? Então, depois da Nouvelle Vague fica, nossa, vou assistir o filme do Godard, vou assistir o filme do Truffaut, vou assistir o filme do Scorsese, do Nolan, enfim. Isso daí veio depois dos anos 60 lá na França. Eles eram críticos com o cinema francês da época, eles não gostavam muito que era o produzido naquele momento. Então eles faziam essas críticas. Exatamente. Também com o cinema francês. E exatamente Os Incompreendidos, que é o filme que nós vamos trabalhar agora nesse programa, que fala sobre uma vida conturbada, como eu havia falado, né, anteriormente, sobre a vida do Truffaut. Ele que acabou tendo uma infância conturbada, foi preso, isso é retratado pelo próprio filme Os Incompreendidos, que é o filme que nós escolhemos para homenagear o diretor, já que no dia 21 de outubro, agora nessa semana, ele faz, né, já alguns anos da morte dele. A sinopse dos Incompreendidos, né, é basicamente... O filme conta a história de Antoine Donet, que é interpretado por Jean-Pierre, né, um adolescente cansado do autoritarismo dos pais e da escola, que busca refúgio nos livros, nas amizades e na prática de pequenos delitos. Né? Essa é a sinopse do filme. E acho que a gente já pode começar a falar dele, né? Vamos lá, o que vocês acharam do filme? Comecem a dissertar. Um dos filmes, na verdade, do François Truffaut, é bom lembrar assim que em francês, o nome da tradução mesmo literal ficaria Os 400 Golpes, né?
não seriam Os Incompreendidos. E é um primeiro filme de uma série, né, de outros filmes que ele trabalharia com o próprio Jean-Pierre Léaud, que seria uma sequência uma sequência de filmes que contaria o crescimento, né, do personagem do Antoine Denard desde os 15 anos até mais ou menos uns 35 anos. Então são 5 filmes, né? O primeiro de 5 filmes seguintes, né? Seria uma o sexto, saga, né? Exatamente, uma saga. Então começa com Os Incompreendidos, em 59. O Jean-Pierre teria mais ou menos uns 14, 15 anos nesse filme. Depois tem um curta-metragem, né? Se encaixa mais como média-metragem, mais uns 30 minutos, que é Antoine Colette, que no filme, na verdade, vou fazer aqui uma sinopse rapidinho, ele se apaixonou por uma garota e acaba se mudando em frente ao apartamento dela para poder realmente ficar observando, né, agora por quem está apaixonado. E depois nós temos O Amor aos 20 Anos, de 62, Beijos Proibidos e O Amor em Fuga, né? E antes um pouco do Amor em Fuga, em 70, temos também Domicílio Conjugal. Então essa sequência de filmes é o que falam que faz parte dessa história, né? Que é para narrar a trajetória do personagem Antoine Denard, que é o Jean-Pierre Léaud. É um filme que, para mim, Os Incompreendidos, que nós escolhemos entre todos esses, né, da filmografia inteira do Truffaut, eu acho que é um filme que combina com o fato de homenagear o cineasta, pelo fato de ser um filme tão próximo, né, tão sensível, mas e tão sensorial, que a gente pode trazer de um caráter quase que biográfico do Truffaut, né? Pode dizer, na verdade, que é um reflexo da infância dele, né? Exatamente. Ele é o filme mais intimista e mais confessionais, para mim, da filmografia do Truffaut. Por isso que nós decidimos escolher Os Incompreendidos. E aí, no filme, como o Victor acabou de ler a sinopse, você vê claramente ali que o problema maior que desenrola, né, que conturba a infância desse garoto, do Antoine, né, é justamente a relação na escola, né, em relação ao autoritarismo que a escola apresenta. É curioso depois que um dos movimentos pelos quais permeiam o Martin na França é justamente em relação ao autoritarismo, né, políticas do governo francês, principalmente em relação à educação. Parece estar prevendo alguma coisa, né? E é claro, a gente vê claramente não só como na época dos anos 60, que esse autoritarismo na escola não era só na França, né? Se pegar o The Wall, por exemplo, do Pink Floyd, não é, Victor? The Wall é basicamente quase que a mesma época, né? Dos anos 60. Quem nunca ouviu Another Breaking the Wall com as crianças tacando fogo no professor e nas carteiras, né? Exatamente, no clipe do Another Breaking the Wall, na música tem justamente isso, né? E aí você vê que o autoritarismo não é só na França. Então tem esse problema de autoridade da escola e a mãe dele, né? Você vê que a mãe dele você vê claramente que a mãe não tem, digamos, com um carinho pelo filho, não dá o amor que aquele menino realmente ele precisava, aquilo que ele desejava. Você vê que a mãe é completamente negligente. Negligente não só com o filho, mas com uma relação conjugal, né? Com o marido que nem pai do Antoine ele é, né? O marido dela, ele deu um nome pro filho, mas não é filho dele legítimo. Ele aceitou tanto a mulher quanto a criança, né, fazer parte da família dele. E ela, assim, também tem uma relação conturbada. Então ele meio que tem uma crise essencial, essa criança, né? Ele não tem o amor da mãe e o pai não é o pai legítimo. Ele chega até mesmo a ouvir uma discussão entre os dois, da mãe falando que não gosta dele, que não ama o menino, e o cara falando, mas ele também não é meu filho, só tem meu nome, o nome que eu dei pra ele. Dei nome e dinheiro, já fiz mais que o suficiente. Exatamente, tem nome e dinheiro, já é suficiente. Imagina uma criança ouvir isso. Ele mata a mãe, né, pra cabular a aula, né, de certa forma. Calma, vamos explicar isso, né? Vamos explicar ele cabula a aula e ele usa a desculpa de que a mãe dele morreu. Ele inventa isso, né, pra não ser repreendido na escola. Não é que ele mata a mãe, pra quem não mata a mãe entre filme. aspas. Não, então, eu gostei muito do filme, fui procurar pra saber até que ponto é real ou até que ponto não é real essa questão autobiográfica da parte do Truffaut, né?
O próprio Truffaut renegava, né? Ele renegava, mas o fato do pai dele, que ele não descobriu o pai dele adotivo, isso está claro no filme. Só que tem um fato muito curioso, assim, na época o Truffaut tinha um cineclube, né? Então ele queria muito fazer o cineclube, ver filmes o tempo todo. O pai dele, esse pai que era o padrasto dele, de certa forma, proibiu o Truffaut ter esse cineclube, senão, se ele largasse o cineclube, ele tinha que largar de qualquer forma. O Truffaut não aceitou, aí o pai dele mandou ele no reformatório, e aí ele só foi solto quando André Bazin falou para ele sair do reformatório, e aí deu emprego para ele na carreira do cinema. Eu acho essa parte interessante dessa questão do cineclube. Não sabia o quanto isso é interessante. Tem um cineclube também, né? O Truffaut, ele vivia matando aula pra ir no cinema, né? Ele aprendeu a ver. E é bem legal nessa questão da gratidão que ele tem pelo Bazin, né? Porque a primeira coisa do filme é em homenagem a André Bazin. André Bazin, né? Você vê que ele tem um profundo respeito, né, por ele. E André Bazin é um puta teórico do cinema, né? O crítico, né? Que também tinha outro cineclube também na época. Nessa época todo mundo tinha cineclubes, né? Na verdade. Crítico, exatamente, dono do cineclube, mas a França era normal, né? Uma efervescência da época. Acho que é coisa da época, né? Não só Porque a França, hoje em na dia a gente época, consegue, mas né, ver pelo Netflix, baixar filme, né, quando é um negócio meio mais difícil, né? Antigamente não, você assistia filme indo pra cineclube e em mostras de cinema que os próprios cinemas de bairro faziam, né? Só que não existe mais cinema de bairro, Sim, a internet os cinemas já dominou, né? As locadoras também já trocaram a questão desse cineclube, que você pode alugar o filme e levar para casa, né? Então para que fazer um cineclube? Sim, o processo do filme em si é muito interessante. Mais do que o próprio filme, né? O modo como foi criado. Que inaugurou a Nouvelle Vague, teve todo um processo que eu acho muito, muito interessante. Essa influência do neorrealismo que eu acho que é muito, claro, não sei, presente, né? Do jeito de filmar, enfim, Sim. A câmera na mão. Você vê que tem até uma referência ao realismo francês, né? Quando ele coloca o menino, né? O Jean, né? O Jean que faz o Antony. Quando ele começa a ler e curtir o Balzac, né? Que ele é o fundador do realismo francês moderno. Sim. Né, na literatura moderna. Essa referência, assim, que só você ficar esperto, né? Ficar ligado como você percebe, né? Você falando do Balzac, do realismo moderno francês, tem ali também, na verdade, não só na França, mas ali o cinema moderno, né? Transbordando. Por exemplo, você tem o próprio, que é um dos filmes que choque, que apresenta no cinema moderno, que é quando eles saem do cinema, né? O Antonier com o amigo dele, acho que é o René, eles estão no cinema, eles roubam um pôster da parede, né? Que é da atriz que faz Mônica e o Desejo do Bergman. E a gente sabe que Mônica e o Desejo tem uma grande importância para o cinema devido a ideia, a algumas mudanças, né? Em relação à questão estética, como por exemplo olhar para a câmera. Que é o que exatamente faz no final do filme, né? Exatamente, olhar para a câmera. E é um filme que tá ali inserido no contexto, né, das transformações do cinema moderno, que a própria Nouvelle Vague também está inserida. E ele roubar o pôster, assim como o livro do Balzac ser listado, não é só uma coincidência, né? É tudo proposital para trazer esses elementos do cinema moderno e da literatura moderna, né? Em filme nada é coincidência, né? É muito difícil estar lá e sem pensar, né? O que eu acho legal nesse filme, né, que como ele está inserido nessa coisa da Nouvelle Vague, eu vejo muita questão do autoritarismo, tanto dos pais quanto dos professores, né, questão da sociedade. Eu vejo muito não sei, assim, se foi uma coisa que não foi o que o Truffaut queria dizer, entendeu? Talvez eu esteja sendo um pouco anacrônico já considerando o que eu conheço da Nouvelle Vague, né? Mas eu vejo muito ali, tipo, meio que como se fosse, tipo, o formalismo, né, os métodos antigos do próprio cinema, né? E o Antony seria a representação do novo, né? Que é um negócio mais rebelde, que é um negócio que vai tirar um sarro, entendeu? Por mais que eles gostassem mesmo do clássico, é aquela coisa, eles gostam, mas eles quebraram com todas as formas, né, do cinema clássico, né? E os anos 60 foi um estouro no mundo inteiro de novas formas de fazer cinema, né? Novos meios, novas
novas decoupagens, enfim, novos É a estilos, teoria né? da política dos autores, Então eu vejo né? muito... Isso aí que surge nesse momento. Exatamente. Exatamente. Então eu vejo muito como se fosse o Truffaut apontando já pra um lugar que, tipo, o conservadorismo do cinema tá acabando, entendeu? A gente vai. O Antonier, a geração do Antonier, né? A nova geração, vai ser a geração que vai mudar as coisas, que olha o mundo uma outra maneira. Né? Não sei se eu cheguei a fazer uma anacronia, considerando todo o movimento Não, da novela Vague, mas eu vejo isso muito que viria a forte. ser a nova Hollywood, entre aspas, depois ao longo do tempo, né? Que foi influenciada Foi, pelos anos 60 da sim. novela Vague e dos cinemas modernos do mundo inteiro, né? Falamos em Pequim Parado outra vez. Não vejo anacronismo, acho que faz sentido sim essa influência. Sim, também acho. E é uma coisa forte no filme, né? O professor dele, né? Você vê que é aquele cara que é o literato, né? O mestre mais dentro do clichê de autoritário possível, né? Exatamente. Você coloca ele em paralelo com o professor do The Wall, que nem o Marquinhos falou, é a mesma pessoa. Sim, verdade, sempre É a autoritário. mesma pessoa. Mas eu acho que nessa época sempre o professor era uma figura meio autoritária transmitindo dos filmes em sim, si. professores eram símbolos de poder. A né? Macor também tem, né? Os professores meio autoritários, certo? Mas não sei, acho que tem a ver. E ele tem uma emoção muito forte, né, no filme, somente na hora que ele vai entrar naquele carro do reformatório, indo para o reformatório. Aquela cena é fantástico, gente. Ele se emocionando, né? E os pais, e o carro vai seguindo e tem o foco no rosto dele. Eu acho que aquilo puxa uma emoção. Pra mim puxou uma coisa muito forte na cena que ele tá falando com a psicóloga, né? Quase Dos momentos, no momentos sim. finais do filme. Que ele começa a falar tudo que ele passou na vida, saca? E você começa a entender como é que funciona a cabeça dele, entendeu? O que ele acha realmente dos pais, o que ele acha da mãe, do padrasto. E eu acho bizarro uma coisa, né? Que eu não consegui entender ainda, eu tô pensativo no filme. Que eu já tinha assistido esse filme, né, antes, né, assisti de novo, mas é uma coisa que ainda sempre tá martelando na minha cabeça, que é a relação dele com a mãe. Porque, que nem a gente falou, a mãe, desde o começo, ela mostra um desprezo pela criança. Tem um dia, né, que ele mata a aula, ele vê ela com o amante dela, né, não sei se o Pra amante é o mim, chefe dela. é o momento mais doloroso do filme. Eu acho bem triste. Pra mim, a hora que ele vê a mãe dele com outro homem no meio da rua, né? Ele tá matando aula e vê os dois se beijando. Aí não pode falar Pode porque fazer matou nada. a aula, né? Fica daquela. E meio que, tipo, eu achei que daquele ponto ela ia mudar, né? Ia começar, tipo, meio que a subornar ele, essas coisas, né? Mas ela continua metendo louco nele, assim, mesmo ele vendo a merda que ela tá fazendo, né? Só que aí, do nada, ela começa a virar uma mãe, né? Tipo, ela começa a se preocupar com ele. Quando ele foge, né? Eu não sei se é o baque dele fugir, mas depois daquilo, ela vira uma outra personagem no filme. Ela se preocupa com ele, ela faz até um acordo, ó, se você for bem na redação, te dou uma recompensa, né? Te dou 1.000 francos, ela fala, né? Fica preocupado com ele quando o padrasto dele denuncia ele pra polícia, né? Depois que ele tentou roubar uma máquina de escrever. E ela fica uma mãe super mais presente, né? Super mais preocupada. Eu não consegui entender direito, assim, eu o que o também fiquei Truffaut queria perdido passar com isso. nesse aspecto da mãe, que muda muito rápido. Eu tava com medo, na verdade, que chegasse alguma notícia, né, que contasse alguma coisa pro padrasto, né, sobre a traição. Então, mas quando ela começa a tratar bem ele, não é depois da cena do padrasto, que ele vê ela com o amante. Ela mete o louco nele, porque foi depois dessa cena do amante que tem a discussão do padrasto dela de noite, que ele tá dormindo no quarto dele e ele ouve que ela não gosta dele, entendeu? Então isso não mudou nada, entendeu? Só mudou quando ele fugiu, da primeira vez que ele fugiu. Aí sim ela começa a ser muito mais atenciosa. Então, também não. Também fiquei pensativo, mas eu não entendi a função, mas falei, sei lá, porque. Mas vamos seguindo o filme em frente. Mas eu também não entendi essa. E essa cena que você falou que ele conversa com a psicóloga, eu acho o método da montagem muito interessante, né? Porque vai repetindo os cortes, né? Não sei se é meio acelerados ao mesmo tempo, né? Vai meio
meio novo para a época, não sei se é ou não. É uma repetição de corte, né? O pessoal não tá acostumado com aquilo. Ele não tinha nada de acelerado no corte, mas é como se fosse hoje em dia fosse o YouTube, entendeu? Que é um jump cut, Sim. entendeu? Não tem. Ele vai pulando de depoimento para depoimento, não tem nada entre os cortes, enfim. Era um método de experimentar, né? Eu acho Os Incompreendidos vai experimentando tudo. É. A cena que ele tá no parque de diversões, É. aquele é muito doido também, né? E eu acho O brinquedo fica girando. que ele lá, fica girando, né? que gira. Cara, é muito doido aquela cena. Nessa parte que ele tá girando no parque, né? Eu fiquei. Como é que eu falo? A câmera me chamou muita atenção, né? Porque a gente vê a câmera do ponto de vista dele, o ponto de vista do pessoal, né? Aí a câmera dentro do lugar, assim, foi uma coisa que eu achei muito sincero, né? Porque mostra como se fosse as poucas vezes que o Antony, ele é feliz, né? Você vê que ele tá se divertindo lá com o amigo dele e tudo. E o resto do filme, o moleque, ele só apanha, só toma cascudo. O pessoal esquenta a orelha dele, né? Falando na orelha, né? E você vê ali, né? O quanto que ele é uma criança ainda, né? Os pais dele não tratam ele como uma criança, a escola dele não trata ele como uma criança. Quando eu digo não trata que nem uma criança, é na questão de cobrar, entendeu? É um negócio muito forte, que é que ele seja um pequeno adulto desde sempre, sabe? Rigoroso e que vai fazer tudo certinho, essas coisas, né? Só que tem esse alívio no parque de diversões e você vê a primeira vez, né, que ele tá se divertindo, né? Você vê uma criança feliz ali, você vê que ele é uma criança. Ele fica dando volta, né? Enquanto o negócio que esse brinquedo é tipo uma Ele fica centrífuga, se né? contorcendo, Que né? joga Ele você fica pra se trás. contorcendo todo naquele brinquedo, né? De uma forma. Tá, Porque ele tá tá... zoando do brinquedo, entendeu? Como ele não vai cair, ele fica de ponta cabeça, ele fica de lado, entendeu? Tá curtindo pra caralho lá. Sim. O único momento bom do filme pra ele, né? De certa forma, é o parque de diversões. E o final, claro. Que ele foge, que ele quer conhecer a praia. Não, tem essa cena da praia que eu acho que é linda, né? E pegando o autoritarismo, né, que a gente tá falando nesse filme inteiro, porque esse filme é sobre opressão, né? Opressão do... Né, até o Brecht meio que fala dessa opressão que tem no filme, né? Que é a escadinha, né? O governo bate em alguém, e esse alguém bate no mais fraco, que bate no mais fraco, que bate no mais fraco, até não existir o mais fraco, entendeu? Até o mais fraco, sei lá, tipo, ser um animal de rua, entendeu? Então é tipo, sei lá, o governo bate no empresário, o empresário bate no funcionário, o funcionário bate na mulher, a mulher bate no filho, o filho bate no cachorro, né? É mais ou menos isso que o Brecht fala. Dentro desse autoritarismo também há uma repressão contra o moderno, né? Porque quando o Antony, ele vai com a redação, né, como eu disse antes, né, a mãe dele meio que faz um acordo com ele, né? Se ele tirar uma boa nota na redação dele, ele ganha 1.000 francos, né? Aí vai lá, né? Ele lê Balzac e tudo, né? Está super estudioso. Ele faz uma redação, né? Só que como ele leu bastante Balzac, literatura moderna, francesa, realista, ele foi lá e tomou como influência, né? E reproduziu o estilo, né, do Balzac, né? E o professor fala que, pô, que merda é essa, entendeu? Que não foi você que escreveu isso, que não tem como, saca? Aí você fica, tipo, eu fico assim pensando, será que não é ele falando assim dessa questão estilística mesmo do cinema, né? Que nos anos 60 é quando você começa a pegar uma coisa de tomar o estilo dos outros diretores, né? Absorver aquilo e jogar no teu, né? Será que não foi um comentário sobre isso? Será que não foi um comentário também da censura do novo, né? Do moderno? Eu fiquei pensando nisso, não sei o que vocês acham. Não, faz sentido até mesmo pela própria fotografia do Balzac sendo incendiada, né? Tem uma parte do filme que a fotografia do Balzac, ela... que acaba sendo, na verdade, ali um momento de uma parte cômica, mas o que você está falando faz sentido quando você analisa até mesmo a fotografia, né, dele sendo incendiada. Provavelmente tem uma ligação, sim, não em relação ao cinema, mas eu acho o próprio conservadorismo da sociedade francesa. Não vejo isso como uma crítica direta ao cinema ou aos movimentos literários, mas sim uma crítica à própria sociedade no geral, francesa, né? em geral. Até mesmo é porque a próprio conservadorismo da sociedade é uma das coisas criticada pelo próprio no filme, pelo próprio, não só pela própria modernidade,
mas também pela maneira como a sociedade me trata em relação a não só a educação, ou a política, ou as relações amorosas, mas a relação que trata com até mesmo com o jovem, com a criança, né? Você tem ali um garoto que, como você havia falado, ele é visto como um mini adulto, né? Como antigamente consideravam as crianças, um mini adulto, mas eu vejo que o problema vai muito além da questão do conservadorismo, né? Mas de uma relação muito mais forte entre mãe e filho. Eu acho que dá muito mais próximo dessa ideia. Eu acho que eu vejo um pouco do sentido do cinema de certa forma, assim, porque ele traz ele quer copiar, não sei, ele copia o texto do Balzac, né? Que até Não, ele não copia. O professor fala que ele o copia, professor né? fala que ele Mas copia. ele não... Então, trazer um texto diferente eu vejo na questão do cinema, porque eles próprios criticavam o cinema francês, que era tudo meio igual, né? Que não era uma coisa diferente do que eles estavam acostumados a querer fazer. Então, eles queriam experimentar diversas formas. Eu vejo dessa questão do texto, que eu acho que faz um certo sentido, sim. Não havia pensado nesse lado aí, quando eu vi o filme, não fiz essa análise. Mas aí, quando você citou, agora faz um certo sentido, sim. Então, do que você está falando faz sentido, Luiz, mas não do contrário, porque, na verdade, o que o Victor colocou, que está indicando, seria uma reação do conservadorismo à modernidade. Não o contrário. Isso existe, né? Obviamente. Lá no Velho Vague, francês estava questionando se uma França estava sendo produzida até então. Vinha questionando como se fazia os filmes na França. Mas aí, no caso do que o Victor está pontuando, em relação justamente o oposto que o filme coloca, né? Na verdade, é o conservadorismo criticando algo que é moderno. Então, nesse caso, dentro do cinema, não tem uma contrapartida. Na verdade, o cinema que se vinha produzindo na França não estava questionando o cinema moderno, era o contrário. Sim, Entendeu? entendi. Uma coisa que eu tava lembrando agora, eu não sei se tem algum simbolismo nessa cena, mas eu vou falar de uma cena que me deixou muito agoniado no filme, que eu fiquei assim, caralho, mano, quanto tempo que ele vai me deixar nessa cena? Que é o do molequinho, que ele tá falando do texto da lebre, né, que ele, tipo, meio que ele tá ditando pro pessoal copiar. Aí fica um molequinho que ele coloca a caneta no tinteiro, aí ele vai escrever, aí pinga, aí ele rasga a folha, aí ele tenta fazer isso de novo. Mano, sério, deve ficar tipo uns 3, 4 minutos nisso, e eu fico, mano, que agonia, velho. E ele rasgando a folha, tentando fazer, rasgando, tentando fazer, rasgando, tentando fazer. Eu fiquei, mano, que é isso, velho? Susto de tinta, né? Ao mesmo tempo faz uma agonia, né? É muito engraçado. Não, é engraçado a É cena. engraçado. Eu ri nesse filme várias vezes, assim. Tem uma situação que você pega, porque, mano, as crianças, velho, as crianças elas são muito naturais, né? Então, você acaba rindo, né? Dela achando sarro do professor, putz, cara. O que eu ri mais? Também, acho que deles no parque também, né? Deles zoando no cinema, dos moleques fumando charuto, bebendo vinho e jogando gamão, velho. Um negócio meio... O que você tá fazendo, cara? É verdade. Algo... Não, ele fumando cigarro do quarto, né? Enquanto lê Balzac, né? Nada mais boêmio na França do que isso, né? Só faltou café. Faltou café. Mas eu tava... sobre o que já havia comentado, agora você lembrou... É importante lembrar também que você está falando da escola, que sempre ele retrata o filme, né, a maioria das cenas que mostram na escola sempre tem um contraplongé para deixar o professor sempre mais crescente em relação às crianças, né? E aumentar esse nível de exploração, de opressão que a gente vê na escola, que é para ser um espaço democrático, acaba sendo um lugar de opressão. Sim. Exato. Mas essa questão também, né, de espaço democrático é uma coisa muito nova, né? Exatamente. É que nem a gente tava falando, né? Teve toda uma revolução em cima da educação, né? Sim, só foi que o Maio de 68 depois na França foi importante para isso. Eu vi Por alguns... isso que o Maio de 68 na França, por isso que o filme ele precede ali que os efeitos que aconteceriam no Maio de 68. E vai lembrar que o próprio o Truffaut não tinha uma inspiração política forte, né?
Enquanto ele fez toda aquela saga envolvendo o Tony, né? O Godard já estava inserindo no contexto de fazer produções mais politizadas, enquanto ele fica fazendo filmes que tem mais um vínculo com o próprio Mas cinema. eu acho engraçado depois, que eu o acho, Godard- né? Do que com vínculos políticos, é uma coisa mais literária, uma coisa mais romantizada, né? É uma coisa mais intimista, mais sensorial. O enquanto Truffaut é um pouco mais light, né, Godard nesse pra- sentido. É, Godard pra política. Tanto que o Truffaut ele tá filmando ali o que envolve, né, as relações com o personagem Tony Donet, a série. Ele vai pra Inglaterra e filma Fahrenheit, né? E que o Fahrenheit seria dali dos filmes o mais politizado dele. E esse, Sim. dentro dessa linha, é um dos filmes mais politizados do Truffaut. E você falando, né, do Godard agora, me lembrei, né, que o Godard e o Truffaut eram super amigos, né? Sim. Os dois participavam da produção do outro, né, ajudavam no roteiro. O próprio personagem, né, do Truffaut, a menina que faz o Jules e Jean, aparece no filme E do, sim, a do Gemma Godard. parece que o EQ, não só no Godard, mas nos Incompreendidos também, né? Mas não, Sim, não, mas o que eu tô falando é da ligação dele com o Godard, né? Porque a personagem do filme em si, né? Ela aparece, acho que no Uma Mulher é uma Mulher, e pergunta pra ela, né? Como é que vai como é que vai tal pessoa, tudo. E tem uma referência ao próprio filme, né, do Truffaut aí. É o que eu tô falando, eles têm uma relação muito próxima um com o outro. quando o Truffaut lança Os Incompreendidos, o Godard acho que ele não gostou muito, né? Porque não foi convidado para participar de nada do filme. Ele ficou meio ciumado. No ano anterior, o Truffaut resolve escrever o roteiro, que foi do Acossado, e aí deu para o Godard dirigi-lo. Né? Mas eles têm uma... Mas eu acho que eu gosto da visão do Truffaut. Eu acho que o Godard ele se tornou político, eu acho que com o passar do tempo, eu acho. Acho que nos primeiros filmes ele não era tão politizado assim quanto... Eu vejo nos primeiros filmes do Godard uma coisa muito mais de tirar sarro eu dos também gêneros vejo. do cinema. Acho que ele vai depois, quando ele faz o Vertov. Eu não vejo como tirar sarro, eu vejo como uma homenagem, eu não vejo uma tiração de sarro. Eu acho, pra mim uma mulher é tirar um sarro aí do cinema clichê romântico. Ah, não, mas ele tá uma crítica, mas não chega a tirar sarro, acho que mais uma crítica. Até porque o Godard é amante do cinema clássico, né? Sim. Não, ele é amante, mas não quer dizer que ele possa... Tipo, é a mesma coisa que eu cheguei... Tipo assim, eu gosto de filme de super-herói, entendeu? Mas eu posso fazer um filme criticando os filmes de super-herói. Crítica, mas não chacota, entendeu? Crítica tudo bem, mas chacota acho que não. Não, sim, entendi. Bem, mas voltando a falar sobre os incompreendidos, é importante lembrar a ideia do reformatório, porque eu acho que quando vai pro reformatório, eu havia comentado, né, que a relação com a mãe dele, então muito que a mãe dele tenta agradar o menino, e acaba, eu acho que não tenta agradar o Antonier da maneira assim, como se fosse uma mãe preocupada, mas sei lá, às vezes com medo de baixar algum... porque como ele falta na escola, tava matando aula, é perigoso baixar algum tipo de... Serviço social? Aparecer um serviço social na porta dela e ela se comprometer juridicamente. Então, essa aproximação com ele que ele faz, e depois ela chuta o balde quando ele vai pro reformatório. Acho que ele fala que não quer mais saber dele, não quer nunca mais ele na frente dela. E aí ela toma a mesma proporção dos professores, assim, que são de autoritarismo. E aquela cena do reformatório, ela fala, não quero mais ver você. Acho que ela é bem forte. Ali mesmo você vê claramente que ela nunca teve... Não ligava pra ele. Né? Nunca amou ele de verdade. Sim. Sim, então, isso é real. aquilo legal se aproximar dele, de falar que eu vou te dar tal coisa se você for bem na redação. Eu acho que tem muito mais ali dentro um interesse da mãe, ou por questão do serviço social, ou de se comprometer com o padrasto, que seja. Mas ali eu vejo muito mais um interesse do que realmente um amor de mãe para filho. Pensando por esse lado faz um certo sentido. Lembrando que o próprio padrasto denuncia ele, né? Se não me engano, o próprio padrasto. Não, ele pega, né, que ele vai roubar a máquina de escrever do padrasto, né, não consegue vender e volta pra devolver ela, só que nisso daí o zelador do prédio pega ele, chama o padrasto e o padrasto fala, bom, como você fugiu de casa, você não dá pra te levar pra casa, que você vai fugir de novo, já tentam fazer de tudo, então eu vou te denunciar pra polícia, você vai pro reformatório e vai ver que um dia você consegue se tornar alguém melhor. É verdade. E que interessante que é uma máquina de escrever, né? É uma máquina de escrever, né?
Esse lance Pois é. de fazer furtos e tudo é uma coisa de chamar uma certa atenção, né? De ter um certo amor por parte da mãe e do padrasto, enfim. Né? Você vou roubar ali, será que vão brigar comigo? Será que vão falar alguma coisa? Mas não tem nada de amor nem da mãe nem do padrasto, né? Então isso eu vejo pro lado mais de chamar atenção. Não que ele seja delinquente. Eu acho que o por único si momento que teve dele, mais ou menos assim, foi quando eles quando incendiou lá, né, que ele fez um altarzinho pro Balzac, né, e acabou incendiando. Aí, tipo, não vamos brigar com ele, vamos pro cinema, né? Acho que foi a coisa mais amorosa, assim, E né? Tipo, outra, que teve entre todos da família. outro momento amoroso é a hora que eles saem de carro juntos, né? Que pra ele aquilo é um momento interessante, né? Então, Que eles que é estão essa rindo, mesma cena. nessa cena, né? Lembrando que o Victor havia comentado, né, sobre a Jean Monron, que trabalhou com o Truffaut no próprio Jules Jean, filme posterior, e com o Godard, ela também aparece no filme, né? É uma das personagens que o Antonier conhece na praça, tá passando ali com um cachorro e de repente ele acaba discutindo com um cara que ele fala que vai ajudar, o cara se propõe a ajudar a menina, porque o cara justamente tá interessado, né? Tá flertando com a mulher, ele fala, não, mas ela pediu primeiro pra mim. E o cara mandou o moleque embora. Mas a personagem no futuro também ser atriz, né? Além de ser uma das célebres atrizes francesas, também teria ser uns amores, né, da vida do Truffaut. Que não era só o cinema, né? Ele também teve uma paixão por ela. Mas o cinema era uma paixão bem maior, né? Exatamente. Dada vários filmes O cinema do supera Truffaut. tudo. Exatamente. A Tem Noite até um filme Americana, do... É isso que eu ia falar, na Noite Americana, né? Que ela fala que ela trocaria um homem pro cinema, mas nunca trocaria o cinema por um homem, né? Exatamente. Eu fiquei pensando aqui, eu imagino na época quando Truffaut decide atuar no filme do Spielberg. Não sei se isso houve um certo rebuliço no momento, né? Porque ele vai pro cinema americano, né? Mas rebuliço como? Contatos. Não, porque é o diretor que é contra esse sistema todo, entendeu? Não sei se isso a crítica viu com os olhos negativos nesse atual momento, que ele continua sendo eu acho que não. contatos imediatos do terceiro grau. Eu acho que não, porque o Spielberg já é da nova leva, né, de diretores, tudo. É uma outra Hollywood que quando ele participa. Era Né? na nova Hollywood, é verdade. É no uma outra surgimento. Hollywood, não tem muito a ver com a Hollywood que eles cresceram vendo no cineclube, né, que é a Hollywood do Minelli, do Ford, né, outros 500. Era o Spielberg amado, né? Então. Nesse atual momento. Não, mas também é bom lembrarmos da cena final do filme, né? Que é Da que praia. ele na praia, Ele correndo, exatamente, né? ele correndo na praia. E como a gente já falado, trazer não só as incertezas do personagem, como também traz toda uma ideia de solidão, né? Isso que ele realmente está sozinho no mundo, não tem nem a família, não tem amigos. E O único amigo que ele tinha, né, barraram, né? exatamente, unicamente barrado. E ele vê ali na praia, né, aquele sentimento total de solidão e de incertezas. A maneira como se acaba o filme, de maneira bem triste. O que dá alento ao espectador é que a série, né, óbvio, cada filme se resolve por si só, então ele independe das outras sequências da série, mas é bom ver que nos outros filmes ele teve, né, ele conseguiu ter algum destino. Conseguiu um futuro, né? Nos filmes seguintes prova que ele teve um destino positivo perante a maneira como foi colocado, né? E o que dá da adolescência dele, né? Da infância. Mas eu acho que tem que pensar mais com os olhos de quem viu esse filme primeiro sem saber, né, do que ia rolar, né? Não, como eu falei, Por- você se sente totalmente triste, né? Uma solidão total Sim. ali. Você sente, você se solidariza com o personagem de como ele ficou sozinho, né? No mundo. Sim. E o olhar que ele dá no final, né, que ele olha diretamente pra câmera Esse e que a já câmera prende ao aproxima fim, e né? congela, pra mim é um olhar muito desafiador pro espectador, sabe? Tipo, isso acontece, entendeu? E solta um olhar assim de desafio pro, tipo, vai ficar quieto, entendeu? Vai continuar a mesma bosta, entendeu? O que vocês vão fazer? Entendeu?
você ficou triste com a minha história, entendeu? Só que a minha história é reproduzida aí na França com várias crianças. Exatamente. Sim. E também eu vejo uma coisa assim que ele, de certa forma, realiza o sonho de conhecer o mar, né? Ele nunca viu o mar na vida dele. Eles começam a correr desesperado e a gente não sabe para onde ele vai. Ele acaba justamente no lugar que ele sempre queria estar, de certa forma. E que acaba queria com ele conhecer perdido, aquele lugar. Você falou, acaba com ele... E fica perdido, não sabia para onde ir, sem rumo, né? E a gente vê ele correr e não sabe nem para onde ele está indo. E a gente vai acompanhando aquele final agoniante, né, de série. Não sabe se vão pegar ele, não sabe o que vai acontecer. E lembra um pouco algo meio paralelo com o Pichote, que também acaba com o final que não tem rumo nenhum, né? Certo? É um final em aberto, né? As tipo, duas crianças que estão em abertos os finais, né? tipo, o que será dele, né, a partir daqui? Sim. Eu gostei do filme. Eu gostaria de saber a nota que vocês dão pra esse filme, né? Seus comentários finais. Bom, eu, né, do Cine Blá Blá Blá, para mim é obra-prima, e é o primeiro filme do Truffaut, um dos filmes que inaugura a Nouvelle Vague francesa, e para mim ele é bem intimista, pessoal e traz diversas referências ao cinema e o amor que o Truffaut tem pelo cinema, né? Eu acho que é importante, esse filme muito importante para a época, por aquilo que também se propõe a discutir e a maneira como a gente se aproxima muito né, muito aquela câmera segue o Donnell em Paris, ele fugindo da polícia, aquele ar meio de filme gangster, meio Pichote com Curtindo a Vida Doidada, essa definição foi boa. Meio Pichote Seria Curtindo a Vida doido, Doidada. Né? Um burguês rico, né? Burguês Fora também que é o pobre, filme né? que inaugura, né? Pode dizer que inaugura um subgênero, né? De filme sobre juventude. Não tem como, né? Não dar Cine Blá 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 pra esse filme. E vou roubar todas as palavras do Marcos e coloco no mesmo contexto aí. Mas é o Cine Blá Blá Blá. Certeza. Eu igualmente dou Cine Blá Blá Blá. Acho um filme bem legal, um filme importante, né? E eu acho que o Marcos falou por todo mundo, né? Ele falou muito bem o que o filme representa, o que ele causou, né? O que ele inaugurou. E, cara, eu acho que é isso, né? Não tem o que falar. Esse filme é uma obra-prima do Truffaut, como muita parte do que ele faz, né? Sim, grande Truffaut. E aí, é um filme mais como esse programa nosso, mais uma homenagem, né? Ao Truffaut. E homenagear esse grande cineasta. É claro que possivelmente daria uma nota menor do que o Cine Blá Blá Blá, porque a gente sabe que é obra-prima, né? Claro, outros filmes que a gente questionaria do Truffaut, né? Mas esse, na verdade, é obra-prima justamente para homenagear esse grande cineasta, né? Nessa grande semana. Exatamente. Sim. Bom, então lembrando sempre todo mundo, curta a nossa página no Facebook, @Cine Blá Blá Blá. Sempre estamos postando notícia, curiosidade do filme da semana. E acabou o nosso programa. É isso, pessoal. Falou, tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Oh,